Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, mergulhamos num capítulo fundamental, Gálatas 2. Vamos explorar como o apóstolo Paulo defende a sua mensagem central, usando fundos de análise teológica. Exato. A nossa missão aqui é desconstruir, passo a passo, a argumentação de Paulo. Começa pela validação da sua autoridade, passa por aquele confronto bem tenso com Pedro e depois, claro, culmina na doutrina que mudou tudo, a justificação pela fé. Vamos ver como a história e a teologia se entrelaçam aqui. Ok, vamos a isso então. Começa com uma viagem a Jerusalém. Paulo vai lá, 14 anos depois de um evento anterior, mas diz que foi por revelação divina e não por um chamado humano. Sim, e o objetivo era claro. Ele precisava de garantir que a sua missão entre os gentios, os não-judeus, era reconhecida, que não tinha sido em vão. A unidade da Igreja estava em jogo. Interessante. Ele não estava a duvidar do seu próprio evangelho, então? Não, a questão não era essa. Ele estava seguro da mensagem que recebeu de Cristo. A preocupação era como os líderes em Jerusalém, Tiago, Pedro, João, as ditas colunas, a receberiam. Por isso a reunião em privado. Se eles rejeitassem, pronto, seria um cisma. E leva Tito consigo, um grego, não circuncidado, quase como... Uma prova viva. Exatamente. Um caso de teste para a inclusividade do evangelho dele. Mas, claro, surgem problemas. Os falsos irmãos que queriam impor a circuncisão. Pois queriam limitar a liberdade em Cristo, como Paulo lhe chama. Queriam, no fundo, puxá-los de volta para a escravidão da lei. E Paulo? Firme. Nem pensar. Ele diz que não cedeu nem por um instante. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse intacta. O facto de Tito não ter sido forçado a circuncidar-se foi tipo uma vitória crucial. E as colunas de Jerusalém? Reconheceram a graça de Deus nele. Viram que a missão de Paulo aos gentios era tão válida como a de Pedro aos judeus. Não acrescentaram nada à mensagem dele. Deram-lhe a mão direita em sinal de comunhão. São um pedido, certo? Sim, apenas para se lembrar dos pobres, algo que Paulo já fazia. Essa validação em Jerusalém foi a base para o que aconteceu a seguir. E o que aconteceu a seguir foi em Antioquia. E aqui sim a coisa aquece mesmo. Pedro, ou Cefas, estava inicialmente a viver essa liberdade. Comia com os crentes gentios. Exatamente. Quebrando as barreiras da lei alimentar judaica. A comunhão à mesa era o símbolo perfeito dessa unidade em Cristo. Até que chegaram alguns da parte de Tiago. E Pedro, com receio do grupo mais conservador, os da circuncisão, recuou, afastou-se, deixou de comer com os gentios. hipocrisia é o termo que Paulo usa. Agiu por pressão social, por medo, e o pior é que levou outros atrás, até o próprio Barnabé, companheiro de Paulo. Imagina. Isso já não era só uma questão de opinião, era minar o próprio evangelho na prática. E Paulo não se calou. Não mesmo. Confrontou-o publicamente. A lógica é demolidora. Olha, se tu, que és judeu, vives como um gentio sem seguir todas as regras rituais, como é que agora obrigas os gentios a viver como judeus? Estava a reerguer muros. Precisamente. Muros que Cristo tinha derrubado. A ação de Pedro estava a comunicar que, afinal, a fé em Cristo não era suficiente. Precisava-se de algo mais, das obras da lei. E é esse confronto que serve de ponte para a grande explicação doutrinária. Exato. Paulo é forçado a articular o princípio universal. Nós sabemos que ninguém é justificado, ou seja, declarado justo por Deus, pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. Ele repete isso tipo 3 vezes para que não haja dúvidas. Justificado, dikio, é um termo legal, certo? Ser absolvido. Sim, declarado justo, não por sermos inerentemente bons ou por cumprirmos a lei na perfeição, mas por graça através da fé na obra de Cristo. E as obras da lei, erga nomo. O que são exatamente? Há debate sobre isso, não é? Sim. A visão tradicional diz que são quaisquer esforços humanos para ganhar mérito diante de Deus. Mas a nova perspectiva, mais recente, foca-se muito nos marcadores de identidade judaica, circuncisão, leis alimentares, sábado, aquilo que separava judeus de gentios. E o contexto de Antioquia, com a questão da comida? Apoiam um bocado essa nova perspectiva, não é? Faz sentido. Mas repara, a conclusão de Paulo é universal. Por obras da lei, ninguém será justificado. Parece que ele está a abranger todo o sistema da lei como um meio de obter justiça.
Ou seja, talvez para Paulo insistir nesses marcadores fosse só a ponta do iceberg de uma mentalidade legalista. Exatamente. Era a manifestação prática de tentar alcançar a salvação por esforço próprio, em vez de confiar unicamente em Cristo. As coisas estão ligadas. Paulo depois antecipa uma crítica. Se abandonamos a lei por Cristo e se faz de Cristo um ministro do pecado, coloca os judeus crentes ao nível dos gentios pecadores. E a resposta dele é um veemente de maneira nenhuma. Moge noito. Impensável. E o contra-argumento? É brilhante, na verdade. Ele diz, se eu volto a edificar aquilo que destruí, ou seja, a lei como caminho para a salvação, aí sim eu mesmo me torno um transgressor. A transgressão não é deixar a lei por Cristo, é ao contrário. É deixar a suficiência de Cristo para voltar à lei. Ele inverte a acusação. Poderoso. E isso leva àquela afirmação transformadora. Pela lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus. É como se a própria lei, ao mostrar a nossa incapacidade de a cumprir perfeitamente, nos condenasse e, ao mesmo tempo, nos empurrasse para fora dela, libertando-nos para uma nova vida, uma vida para Deus. E essa nova vida está ligada à união com Cristo. Totalmente. Fui crucificado com Cristo. O velho eu, que tentava justificar-se pela lei, morreu naquela cruz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que ele agora vive no corpo é vivida pela fé no Filho de Deus. E sublinha algo crucial, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Exato. A fé não é um salto no escuro. É uma resposta confiante a esse amor sacrificial e pessoal de Cristo. É isso que sustenta tudo. Então, a conclusão de Paulo é taxativa. Claríssima. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu em vão. Quer dizer, se pudéssemos ser justos pelas nossas obras, pelas regras, então a morte de Cristo não teria tido propósito algum. Seria redundante. Uau! Este mergulho em Gálatas 2 mostra mesmo uma argumentação muito coesa. Ele liga a história pessoal, o conflito na Igreja, a doutrina central. Tudo gira em torno da verdade do Evangelho. A justificação pela fé não é só uma ideia, é algo que transforma a identidade, a comunidade, tudo. Mostra como a doutrina nasce da vida real da Igreja e, por sua vez, molda essa vida. Fica claro que não era apenas teoria para ele, redefinia mesmo o significado de tudo, incluindo a própria morte de Cristo. E deixa-nos com uma pergunta, não é? Uma reflexão final que Paulo quase nos impõe. Se a justiça, a nossa relação correta com Deus, pudesse ser alcançada por qualquer outro meio que não a fé na obra de Cristo, então qual seria o verdadeiro valor da sua morte? A ideia de que ele teria morrido em vão força uma escolha radical sobre onde colocamos a nossa confiança.